Então, ó, na aula de hoje eu vou... Ah, não falei. Essa daí é uma lista nova que eu coloquei lá no Classroom, tá? É uma lista de campo elétrico e potencial elétrico. Então, ó, essa lista aqui tá no Classroom, tá? Essa lista está no Classroom. Bom, então, ó, vou fazer alguns exercícios de campo elétrico para a gente treinar um pouco as ideias, beleza? Então, ó, o primeiro exercício é o exercício 3 da lista da FAMERP 2017. Ele fala assim, ó, 4 cargas pontiformes Q1, Q2 e Q3 estão fixas no vértice de um quadrado, de modo que Q1, Q2 e Q3 e Q4 são iguais. As posições das cargas e seus respectivos sinais estão indicados na figura. Então, ele indicou aqui, a gente tem um quadrado aqui e as cargas estão posicionadas dessa forma. Se E for o módulo do campo elétrico no ponto P, no centro do quadrado, devido à carga 1, o campo elétrico resultante no ponto P, devido à presença das cargas, terá módulo. Então, ó, ele está preocupado com o módulo do campo elétrico. Ó, então vamos lá. Sempre a gente precisa, num exercício, identificar as palavras que são mais importantes. No caso aqui, o que aparece de muito importante, campo elétrico resultante, que tem a ver com a pergunta que ele faz. Então, olha, ele faz uma pergunta, campo elétrico resultante. Toda vez que você vê a palavra campo elétrico resultante, você precisa lembrar... É nova essa lista. É nova. É nova. Tá? Tá lá no Classroom. Tá? Então, ó, você precisa lembrar, ó, campo elétrico, quando a gente está falando de campo elétrico, a gente está falando de vetor. Então, campo elétrico é um vetor. Tá? Campo elétrico é um vetor. Então, falou de campo elétrico, estamos falando de vetor. Fera? Todo mundo fera? Então, quer dizer que vai ter um... Para você calcular um módulo, aqui ele não quer direção e sentido. Tá? Ele quer saber só o módulo desse campo elétrico. Se ele quer saber só esse módulo campo elétrico, a gente tem que fazer as contas vetoriais. Tá bom. Só que a outra coisa importante é você saber aonde ele quer calcular esse vetor. Ele quer calcular o vetor no ponto P. Então, quer dizer que eu vou analisar esse ponto. O que me importa no desenho é só esse ponto. Esse ponto. Esse ponto. Esse ponto. Tá claro para todo mundo isso? Que eu vou analisar esse ponto P, então todo o resto não importa no desenho, só esse ponto que importa. Tá bom. Então vamos lá. Mais um aqui. Então, para analisar esse ponto, eu preciso desenhar o vetor que as cargas geram no ponto P. Então vamos começar pela carga 1. A carga 1 no ponto P, né? Se eu for pegar aqui a carga 1 está aqui. Ela vai gerar um vetor no ponto P. Fala para mim, qual que é a direção desse vetor? É horizontal ou vertical? A Eve fez uma pergunta. Eu não entendi devido à carga 1. 4 cargas pontiformes estão fixas nos quadros, as posições das cargas e seus respectivos sinais estão indicados na figura. E se E for o módulo do campo elétrico, no ponto P, centro do quadrado. Campo elétrico devido à carga 1. É porque a gente vai calcular devido a essa carga 1. Hein? Tá? Em função da carga 1. Entendeu? É em função da carga 1. Então, assim, a gente vai achar a resultante, porque, ó, tá vendo que todas as respostas estão em função de E? Todas as respostas estão em função de E. Esse E é o campo elétrico da carga 1. Então, a gente tem que calcular quantas vezes o campo elétrico resultante é maior que a carga 1, entendeu? É isso que ele quer saber. Não, analisa as outras. A carga 1 é só a base da nossa resposta.
Tá bom? Beleza. Então, ó, como você já sabe, o campo elétrico devido à carga 1 vai ser um campo na vertical. Se a carga é positiva, esse campo vai ser para baixo ou para cima? Para baixo, sempre se afastando da carga. Então, ó, esse daqui é o campo devido à carga 1. Campo da carga 1. Beleza? Tá bom. Então agora eu vou calcular o campo devido à carga 3. O campo na carga 3 é na vertical ou na horizontal? Da carga 3 aqui. Na vertical também. Esse é negativo. Vai ser para baixo ou para cima? Eu vou deslocar um pouquinho aqui para não ter problemas. Certeza que é para cima? Do lado aqui, tá cortando? Melhorou? Então, ó, a carga devido, o campo devido à carga 3, ele é para baixo. Então, ó, porque a carga é negativa, então o campo é na direção da carga. Então, ó, esse daqui é o campo devido à carga 3. Concordam comigo? Legal. Agora, ó, eu vou fazer. Ó, a carga 3 não é uma carga negativa? Ela está na direção vertical em relação ao ponto P. Então, o campo tem que apontar para a carga 3. O da carga 1, a carga é positiva. Então, o campo aponta contrário à carga. O campo morre nas negativas e nasce nas positivas. Então, ele sai das positivas e chega nas negativas. Beleza? Então tá. Mas porque o GBT falou, o que é GBT? Gente. Nossa, eu achei uma loucura esse pensamento de vocês aí. Mas eu espero que esteja tudo certo. Vamos ver se vai dar certo na próxima carga. Ó, então eu vou analisar a carga 2. A carga 2, ó, você já vê que pelo como eu vou posicionar a régua, ele já ficou na vertical, né? Já ficou desculpa, na horizontal. Então a gente sabe que está nessa direção aqui, horizontal. Agora, ele vai se apontando para a carga ou se afastando da carga? Em relação à carga 2, afastando. Então ele vem para cá, você coloca esse garotão aqui. Então, esse é o campo 2. Vou fazer a mesma coisa com o campo 4. E aí, o campo 4 é apontando ou é afastando? É apontando. Então, ó, o campo 4, eu vou colocar ele um pouquinho aqui para cima para não bater tudo na mesma carga. Ficou meio ruim. Eu vou tirar esse E2 daqui. Sai daqui. Sai da minha frente. Esse aqui é o E4 e esse daqui é o E2. Pode falar.
Como assim que a gente está comparando? A gente olha para a carga. Ó, o E4, esse campo 4 aqui, ó. Esse campo 4, eu estou olhando para a carga 4. O E2, eu estou olhando para a carga 2. E eu vejo o sinal das cargas. Se a carga é positiva, o campo afasta da carga. Se a carga é negativa, o campo aponta para a carga. Entendi. Beleza. Todo mundo fera aqui? You are the champions. We are the champions, my friends. Então, beleza. Então, todo mundo tá fera, tá fera. Presta atenção. Então, esse sempre é o primeiro passo quando você faz um exercício de campo elétrico ou força elétrica. Desenhar as forças. Então, você tem que ter um segundo passo. Então, a gente pode até marcar aqui que isso daqui é um passo 1. Tá? Um passo 1. Qual que é o passo 2? Você calcular o módulo das forças separadamente. Por exemplo, E1, E2, E3 e E4. Então, ó, o segundo passo sempre tem a ver com o módulo. Tá? Então, o segundo passo tem a ver com o módulo da força. Show de bola, isso? É sempre assim, hein? Não tem erro. Só que nesse exercício, ele tem um complicador, que é o quê? Ele quer as coisas devido à carga 1. O que significa isso? Ele quer escrever os outros campos em função da carga 1. Mas você concorda? Qual que é o módulo do campo elétrico? O módulo do campo elétrico é E igual a K Qzão sobre D quadrado. Esse é o módulo do campo elétrico. Vocês concordam comigo? É assim que a gente calcula módulo do campo elétrico. Bem, se é assim que a gente calcula o módulo do campo elétrico, presta muita atenção num detalhe. Ele não falou que todas as cargas têm o mesmo valor? Ó, ele vem aqui e fala, ó, as cargas são iguais. Se as 4 cargas são iguais, significa que esse ponto aqui, ó, não muda, né? O que está relacionado à carga não vai mudar. Isso aqui já é uma constante, então isso não muda. Agora, a única coisa que pode mudar é a distância entre as cargas, da carga até o ponto. A distância da carga até o ponto é diferente? Não. Ou mão. Ó, por que a distância da carga é diferente? Não é diferente. Porque isso daqui é um quadrado, ó. Ele fala, cadê? É vértices de um quadrado. Se é vértice de um quadrado, isso é o centro do quadrado. O centro do isso aqui, ó, é uma diagonal do quadrado, ó. Isso aqui é a metade da diagonal do quadrado. Então todas as distâncias são iguais. Então, ó, isso é uma coisa que a gente tira pelo desenho. Então, pelo desenho, eu sei que a distância 1 é igual à distância 2, que é igual que a distância 3, que é igual à distância 4. Ok? Então, se a gente chegou a essa conclusão que as distâncias são iguais, as cargas são iguais, significa que o campo 1, o campo elétrico 1, é igual ao campo elétrico 2, que é igual ao campo elétrico 3, que é igual ao campo elétrico 4. Então, tudo isso aqui vale. Então, tudo isso vale. Beleza? Sucesso. Tá claríssimo isso? Então, show de bola. Então, a gente calculou, já sabe que os campos são iguais. O último passo é o cálculo do vetor.
Isso, é agora que eu vou fazer. Basicamente é isso. Então, ó, o último passo é o cálculo do vetor. Esse é o nosso último passo. Por que os z são iguais? Ó, a fórmula não é... Para calcular o módulo do vetor, não é kq vezes d ao quadrado? Essa é a fórmula para calcular o módulo do e. Como eles têm a mesma carga e têm a mesma distância até o ponto, não vai mudar. Né? Se eu colocar se tivesse números aqui, ó, não ia mudar, ia dar o mesmo resultado. Então, por isso que os campos são iguais. Beleza? Então, ó, show. Vou ter que apagar aqui um negócio aqui, porque senão não vai caber. Vou apagar isso aqui. Foi bom, foi bom, foi bom, 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 bom. Isso é um negócio foda, né? Então, ó, vamos fazer o cálculo do vetor. Mas se ele não falar que é quadrado, eu não posso. Não, não pode. Isso aqui é um caso específico que é um quadrado. Assim, ó, geralmente ele vai trabalhar com figuras regulares, triângulos, quadrados e tal. Se for a FUVEST, às vezes ela te dá uma sacaneada e não coloca a distância igual, porque você vai estar tão acostumado a fazer a distância igual, ela vai lá e muda as distâncias de uma forma muito elegante para ver se você está ligado na situação, tá? Então, ó, beleza? Então, ó, esse é o cálculo do. Vamos fazer o cálculo do vetor. Presta muito atenção no que eu vou falar. Eu estou falando pausadamente para você compreender da melhor forma possível. Tá certo? É técnica de político, né? Candidata, número do candidato. Então, ó, presta muita atenção. Quando a gente vai fazer a soma vetorial, a gente vai somar de 2 em 2. Essa é a melhor maneira possível. Você soma 2, depois soma os outros 2, soma os outros 2, os outros 2, outros 2. Vai somando sempre de 2 em 2. Na hora que sobrar só 2, você soma de novo, acabou, achou o resultado. Tá claro isso? Tá bom. Ó, eu vou somar, vou começar somando o E3 com o E1. Então eu vou marcar aqui que eu estou fazendo a soma do 1 e 3. Quando eu faço a soma do 1 e 3, o que vai acontecer nessa soma do 1 e 3? A soma do 1 e 3, ó, você tem que olhar. Os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, ó, o vetor que eu vou chamar de linha 1, 3, ele simplesmente vai ser o E1 mais o E3. Aqui vocês vão ver, né? Então, ó, o vetor E1, 3, que eu vou chamar de linha, é simplesmente a soma do 1 mais a soma do 3. Como a gente sabe que todos valem E, a gente sabe que isso daqui deu 2E. Tá claríssimo isso? Coisa mais clara da vida de vocês. Nunca gostou tanto de elétrica assim na vida. Se o E não fosse igual, você continuaria sendo uma soma. A soma acontece porque são vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido.
Ponto. Então, se um vale abacaxi e o outro vale melancia, vai ficar um abacaxi mais uma melancia. Ou um melão caipira. Vai ficar um melão caipira mais uma melancia. E você usa a fórmula. Você usa a fórmula. Você usa essa fórmula aqui, ó. Você usa... Tanto é, ó, o passo 2. Qual que é o passo 2? Você calcula o módulo. Nesse caso, a gente não tem valores. Então, a gente quer tudo em função do 1. Tá? Beleza, sucesso internacional. Ó, vou fazer um esquema aqui da Jurema, que eu vou precisar para a gente ir para parte 2. Parte 2. Parte 2. Então, ó, a gente tá assim, não tá? Esse aqui é o esquema da Jurema que a gente tem. Ó, eu vou representar o ponto P. Então, por exemplo, eu tenho um ponto P aqui. Esse é o ponto P. Nesse ponto P, vou colocar ele mais pro ladinho, porque eu vou precisar de um vetor aqui. Nesse ponto P, a gente já calculou a resultante desses dois. A resultante desses dois é uma resultante para baixo. Ela é uma resultante para baixo. Por que você não selecionou o vermelho? Ela é uma resultante para baixo. Que vale é o vetor 1, 3', que é igual a 2e. Sucesso para todo mundo até aqui? Sim ou não? Agora eu vou calcular esses dois. Então, ó, eu vou calcular. Então, ó, de novo, é a soma vetorial do 2, 3, 2, 4. Tá? É a soma vetorial do 2, 4. Lindo. Como que é a soma vetorial do 2, 4? Eles estão na mesma direção? Sim. Estão no mesmo sentido? Sim. Então quer dizer que a resultante 2, 4, que eu vou chamar 2, 4', é a soma dos números. E2 mais E4. Como a gente descobriu que cada um vale E, ficou E mais E. Se é E mais E, significa que o vetor 2, 4 resultante é 2E. Fantástico. Isso aqui é uma das nossas respostas. Bem, então, o que a gente sabe? Que quando eu somei esses dois, deu um vetor nessa direção e nesse sentido. E esse é um vetor linha 2, 4, que é igual a 2e. Sucesso ou não? Bundinha na bundinha. Agora, só sobrou esses dois vetores. Então, você faz o quê? Pode fazer a regra do paralelogramo. Se você fizer a regra do paralelogramo, ó, faz a regra do paralelogramo. Você montou um quadrado. E aí aqui, ó, o vetor resultante está aqui. Isso aqui é o vetor resultante. Ele quer saber um módulo nesse exercício. Pode fazer triângulo também, pode ser. Mas é melhor você pensar que quando é bundinha com a bundinha, é a regra do paralelogramo. Para achar o resultante assim, regra do paralelogramo. Tá? Mas pode fazer triângulo também, não tem problema. Então, ó, quero achar o resultante. São dois vetores que são perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus. Como que eu sei que é 90?
Porque aqui é o encontro das diagonais do quadrado. Esse ângulo aqui é 90. Beleza? Agora, como que eu calculo o vetor resultante? Nessa situação aqui, quando os dois vetores são perpendiculares? Pitágoras. Muito bem. Então, quer dizer que nessa situação aqui final, eu sei que o E resultante ao quadrado é igual ao E linha 1, 3, né? Ao quadrado, mais o E linha 2, 4 ao quadrado. Então, vai ficar E resultante ao quadrado é 2E ao quadrado mais 2E ao quadrado. Lembra, né? Quando você tem um triângulo retângulo, os catetos são iguais. Se os catetos são iguais, a hipotenusa tem que ser o lado raiz de 2. Então, isso aqui dá 2 raiz de 2. E. Isso, para fazer o triângulo é bundinha na setinha. Fantástico? Ó, isso a gente tem a alternativa D, de Davi. Porque é 90 graus, ó. Se o ângulo entre os vetores, se os vetores formam um ângulo de 90 graus, eu faço o pitch para achar a soma vetorial. Entendeu? Todo mundo fera. Vocês sentiram esse ki lá em cima? Mesma coisa, você vai fazer Pitágoras do mesmo jeito. Tá? Então, ó, aquele ki bonito lá em cima. Posso trocar de exercício? Sim. Relax. Foi você que respondeu relax lá na pergunta, né, Heitor? Talvez. Heitor. Então, ó, vamos para o 4. Talvez. Ah, deixa eu criar uma outra camada aqui, porque senão vai acontecer igual aquela tragédia que aconteceu. Então, beleza. Ó, estamos no exercício 4, todo mundo tá fera. Exercício FUVEST 2016, você não vai errar, porque você tem o poder do conhecimento. Você põe na fórmula da lei dos cossenos sempre quando forma um ângulo diferente de 90. Se os vetores são paralelos, aí ou é soma ou subtração, vai depender da seta. Se está todo mundo apontando para o mesmo lado, soma. Está apontando para o lado diferente, subtrai. Agora, se o ângulo é 90, Pitágoras. Diferente de 90, você tem que usar a soma resultante dos vetores através da fórmula que parece cosseno. Beleza? Então, ó, vamos lá. Exercício 4. O centro de um quadrado, ó lá, de novo, ó, você viu, ó, o quadrado, eles adoram o quadrado, porque é mais fácil. Tá? O centro de um quadrado, o centro de 4 esferas, que quadrado é 4 esferas? O centro de 4, o centro de 4 esferas idênticas, 1, 2, 3, 4 e 5, com distribuições uniformes de carga, forma um quadrado. O quadrado está aqui. Forma um quadrado. Um feixe de elétrons penetra na região delimitada por esse quadrado, pelo um ponto equidistante do centro das esferas. Então, ó, ponto equidistante do centro das esferas 2 e 4.
Com uma velocidade inicial na direção perpendicular à reta que une o centro de 3 e 4, conforme mostra a figura. A trajetória dos elétrons será retilínea. A trajetória dos elétrons será retilínea, na direção de V. E eles serão acelerados com uma velocidade crescente. Então, retilíneo acelerado. Uma velocidade crescente dentro da região plana delimitada pelo quadrado. Bem, uma outra coisa, né? Com velocidade crescente. Dentro do plano quadrado. E as esferas 1, 2, 3 e 4 estiverem, respectivamente, eletrizadas com as cargas. Então, ó, você precisa achar o sinal das cargas aqui para ver quando que esse esfera vai ser acelerado, tá? Então, se ele é acelerado, o que que acontece? Ó, não é. Ó, me fala aí, o que que você acha, depois da leitura, o que que você acha, assim, que tem de extrema importância aí nas palavras aí? Quais são as palavras que você fala assim, nossa, isso aqui é muito importante? Quadrado. Quadrado. Tem que repelir as cargas para ele passar? Ó, a Maria Eduarda fez uma palavra boa aí, velocidade crescente. Isso é importante. Tem mais outra, que tá escondidinha aí. Muito bem. Não, o retilíneo é importante. Desculpa, equidistante é importante, sim. Mas ele é importante para um segundo ponto. Um primeiro momento, para a gente identificar o que está acontecendo corretamente, a gente precisa dessa palavra, retilíneo crescente. Tá? Então, o que, que significa isso? Retilíneo crescente. Se é retilíneo crescente, quer dizer que ele vai seguir numa linha reta aqui, ó. Bem, eu tenho que fazer a linha reta, né? Tipo uma régua, né? Mas é burro mesmo. Então, ó, ele vai fazer essa dinâmica. Ele vai subir aqui, nesse pontilhadinho que eu fiz. E se a velocidade é crescente, significa que a resultante está para cima. A resultante está para cima. Beleza? Sim ou não? Então, ó, isso que foi importante. Por quê? Agora a gente sabe que se a gente tiver um vetor, o nosso vetor resultante tem que ser para cima. A força resultante é para cima. Necessariamente. Tá? E cuidado que é um feixe de elétrons. Se é um feixe de elétrons, significa que a carga que está entrando aqui, ela é uma carga negativa. Ele quer a carga das três esferas. E aí, Laura, como que ficou? Ficou mais claro isso aí agora? Você fez a pergunta lá, do tem que repelir as cargas para ele passar. Nossa, faz 3 anos. Que dó. Tá? Então, ó, esse aqui é o esquema da Jurema, e que a gente sabe. Tá bom. A gente vai ter que analisar a carga. Mas, ó, eu vou analisar a carga aqui no meio. Por que a carga aqui no meio? Porque fica mais fácil. Porque, ó, se eu analisar a carga aqui nessa ponta, a gente vai ter uma impressão errada. Por quê? Quando a carga está aqui nessa ponta, uma esfera vai puxar para a direita, a outra vai puxar para a esquerda, e não importa o tamanho dessas duas, porque se essas duas, uma puxa para cima e a outra puxa para cima, a resultante vai dar para cima mesmo, tá? Vocês entenderam o que eu falei? Ou foi muito, nossa, você foi lá no outro mundo
E eu não fui junto com você para esse mundo aí. Apocalipse. Não fui junto. Tá. Então eu fui muito pro outro mundo. Ó. Então, beleza, ó. Vamos analisar nesse ponto aqui. Analisando nesse ponto, você concorda que para a força ser para cima, essa carga vai ter que puxar para a direita, ou empurrar para a esquerda, ou o inverso, né? E essa daqui sempre faz o inverso. Então, essa faz uma coisa, essa faz o inverso. Vocês concordam comigo? Sim. Então, para ser nula. Exatamente. Por quê? A gente quer uma resultante nula aqui na hora que ele entra na horizontal. Porque ele vai ser retilíneo. Ok? Então, ó, vocês querem a carga 4 positiva ou negativa? Aí você pode escolher. Gol do freguês. Gol do freguês. Claro que você olha para as respostas, né, Cris? Se tiver tudo no mesmo sinal na resposta aqui, aí você escolhe uma, né? Mas assim, nesse caso aqui, o 4 está livre. Pode ser qualquer coisa. Então a gente pode escolher qualquer coisa. Tá? Então vamos escolher negativo para o 4. Todo mundo quis negativo, vamos escolher negativo para o 4. Então o 4 é negativo. Se o 4 é negativo, a força, o campo elétrico, desculpa, a força, vamos pensar em força direto. A força que o 4 está fazendo nessa carga que está entrando aqui, ela vai ser na direção do 4 ou contrário ao 4? Estou pensando na força, hein? Cargas que têm o mesmo sinal, elas se atraem ou se repelem? Repelem. Então, ó, beleza. Então, essa daqui é a força do 4. O 3, necessariamente, também tem que ter o mesmo sinal do 4. Porque se os 3 for positivo, vai puxar e ela vai vir para cá, ela vai para a diagonal. Isso eu não quero. Então, o 3, necessariamente, tem que ter o mesmo sinal do 4. Então, ó, o meu amiguinho 3 aqui, ó, ele vai ter que ser negativo com certeza. Tá claro isso? Então, ó, 3 e 4 precisa ter o mesmo sinal, não necessariamente negativo. Então, a gente consegue eliminar as alternativas que têm sinais opostos. Por exemplo, alternativa A, um é negativo e outro é positivo. Você já sabe que isso não pode acontecer, isso aqui não existe. Tá? Então, isso não existe, isso aqui é uma mentira. É uma falsidade. A B também está fora. E aí sobrou todas as outras podem ser. Tá? E aí isso não dá para você saber. Agora vem um outro ponto, um segundo ponto. Essas duas cargas têm que atrair o elétron, certo? Por que eu eliminei as respostas, Sara? É isso que você não entendeu? Ó, porque ó, a gente chegou à conclusão que a carga 4 empurra para a esquerda. Se a carga 4 empurra para a esquerda, a carga 3 tem que empurrar para a direita. Não tem outro jeito. Se uma empurra para um lado, a outra empurra para o outro. Então, ó, essa empurrou para a esquerda, essa tem que empurrar para a direita. Para carga 3 empurrar para a direita, ela tem que ter o mesmo sinal da carga 4. Então, eu eliminei todas as alternativas que o sinal da 3 é diferente do da 4. Ó, menos com mais com menos. Só ficou as que são iguais. Beleza? Beleza. Então, ó, você já sacou que a próxima carga necessariamente tem que ir na direção, a força tem que ir na direção da carga, dessa carga 1 aqui, tá? Então, assim, se a gente for pensar na força, a força obrigatoriamente tem que ser para cima.
para cá e para cá. Não tem outro jeito, tá? Porque se a força não for para cima, a gente não vai ter resultante no meio. Porque a nossa resultante é a linha tracejada azul, tá? Então essa daqui tem que ser a força 1, obrigatoriamente, e essa aqui tem que ser a força 2. Beleza, a Evelyn já matou um ponto aí. Então as duas têm que ser positivas. Mesmo sinal. Mesmo sinal. A gente consegue eliminar mais alguma? Consegue. Eliminar a que tem negativo. Então, ó, a D tem que ser, não pode ser negativo. Então, a gente já sabe que a gente já arrumou os sinais. Os sinais estão corretos. Porque não, essas duas não podem ser negativas de maneira nenhuma. Porque se essas duas forem negativas, ela vai empurrar a carga para baixo. Ó, não entendi aí o que você falou, não, Evelyn. Fala aí de novo, porque foi, foi forte. Eliminar a E. Por que você quer eliminar a E, Evelyn? É verdade. Verdade. Você tem razão. 3 e 4 não vai se anular. Você tem razão. É. Ai, que triste. Eu já tinha até preparado para fazer mais coisas aqui. Isso foi triste. Então, ó. Alternativa aí. Todo mundo entendeu por que não pode ser a E? Sim ou não? É a C. Né? Porque se esses dois aqui não são iguais, esse aqui já podia ter eliminado de primeira já, né? Para falar a verdade. Porque, ó, se esses dois aqui não são iguais, né? Esse. Sai daqui. Esse. Essas duas forças não se anulam. Então esse aqui tá fora também. Só sobrou assim. Mas pode cortar o D. Que D? Não, ó. Mas assim, ó, realmente, as duas últimas a gente não sabe. Mas as duas primeiras necessariamente precisam ser positivas. Porque senão a força não é para atraindo. Então quer dizer que essa carga não vai subir. E aí não vai acontecer isso aqui. Então tem que cortar o D, sim. Porque as duas primeiras não podem ser negativas. É, porque a força tem que ser para cima, porque ele fala aqui. Elétron. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam difícil? É difícil? Sim ou não? Sim. Sim. Nossa, eu tinha certeza que vocês iam falar que não. Ó, mal fácil. Que triste.
Ó, mas assim, ó, esse tipo de exercício aqui é a perfeição, tá? Esse tipo de exercício aqui é a perfeição, ó. Você precisou de muito conhecimento para achar a resposta correta e não fez nenhuma conta. O FUVEST tem bastante isso na prova de física, você faz pouca conta. Mas você precisa ter conhecimento, né? Precisa conhecer as palavras muito bem, ó. O negócio é as palavras, ó. Se você perde essas palavras aqui, ó, nossa, tudo foi por água abaixo, tá? Então, eu voto no sim. Beleza? Aí, imagina explicar exatas com as palavras. Complicado, tá? Eu achei que eu ia fazer um zilhão de exercício e tal. Não deu tempo. Então eu volto fazendo mais exercícios depois. Beleza? Então, ó, fechou. Até breve.